Pronto, gravando. Pessoal, então continuando aqui na nossa disciplina de doutrina da salvação, ou soteriologia, como é chamado e conhecido aí dentro da sistemática, tá bom? E hoje, no nosso livro-texto, a lição 3 e 4, aonde trataremos sobre a doutrina da redenção, né, ou o ensino da redenção, o ensino da expiação, e depois, no segundo momento, teremos um tema um pouco mais espinhoso, né, que é a questão do livre-arbítrio e como que as linhas, tanto calvinista como arminianista, compreende esse tema, tá bom? Então, vamos aqui passar o nosso slide. A primeira coisa que eu preciso compreender quando eu falo de redenção ou remissão, eu preciso entender o seguinte, pessoal, que diferente do que muitos podem pensar ou imaginar, Deus não foi pego de surpresa quando da queda de Adão e Eva, tá bom? Esse é um ponto que eu preciso colocar. A Bíblia, ela nos apresenta o Cordeiro como sendo morto antes da fundação do mundo. E lá em Efésios 1:4 vai dizer que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E ali, quando nós formos tratar, nós veremos que se trata da igreja, que também foi projetada e concebida nesse plano redentor que Deus, em sua onisciência e na sua presciência, já tinha elaborado lá na eternidade. Isso daqui, só para que vocês possam entender, é aquilo que nós sempre falamos. O que a Trindade fazia na eternidade? A Trindade, além de gozar de uma eterna comunhão, e quando eu falo Trindade, eu estou falando aí do Pai, de Deus, estou falando do Verbo antes de ser encarnado e do Espírito Santo. Eles estavam, além de tudo isso, além de gozar de uma eterna comunhão, eles estavam ali também discutindo acerca da nossa salvação. Então, isso é muito importante a nível de introdução para nós compreendermos o plano ou a doutrina ou ensinamento da redenção. Assim que o homem cai lá no Éden, mesmo antes desse casal, Adão e Eva, serem expulsos do jardim do Éden, o Senhor promete que, através daquela mulher, através da semente daquela mulher que havia sido enganada, nasceria o Salvador. Ou seja, pelo plano de Deus, a sua justiça exigia uma reparação para a ofensa contra a sua santidade, que for ali executada por Adão e Eva. Mas um sacrifício perfeito de um sangue justo seria vamos dizer assim, seria o suficiente para propiciar e pagar e reparar aquela ofensa. Então, isso já apontava automaticamente ali Gênesis 3:15, como é conhecido como proto-evangelho, já apontava para a pessoa de Cristo. Um segundo ponto que eu preciso... Então, o primeiro ponto é, Deus não foi pego de surpresa, ok? O segundo ponto que eu preciso compreender
no plano de redenção é Jesus, ao morrer, ele não paga nada para Satanás, tá? Você pode olhar e falar, isso é óbvio. Mas há muitas pessoas que acham e que até pensam que Jesus, em sua morte, estava cumprindo uma exigência de Satanás, que para libertar o homem precisava da morte de Cristo. Pessoal, a morte de Cristo, ela é um pagamento para uma ofensa que Deus, em sua santidade, sofreu. Em nada, em nada, em nada, Jesus pagou ou tinha nada com Satanás. Entendeu? Biblicamente, então, não é correto afirmar que a morte de Jesus e o seu sacrifício tenha sido exigência de Satanás para libertar os homens, ok? Quando da criação do homem, Satanás já era um inimigo vencido, inclusive colocado debaixo dos pés do nosso Deus. Então, o vencido nada pode exigir do vencedor, apenas obedecer. Então, a exigência de um sacrifício perfeito, realizada por um homem justo, tal como era Adão antes de pecar, como preço de redenção, foi requerido pela justiça de Deus, para que a ofensa feita à sua santidade pelo pecado fosse reparada. É o que está escrito lá em Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 7 a 10, vai apontar para aquilo que lá em Apocalipse 13:8 é nos falado, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E aí Hebreus 10, 7 e 10 vai dizer, então disse, eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O que isso significa? Significa que tudo que acontece de forma visível aqui na crucificação, já tinha acontecido na eternidade de forma invisível. Porque o Cordeiro fora morto antes ou desde a fundação do mundo. Então, tudo que acontece na cruz é só tornar visível aquilo que já havia acontecido na eternidade invisivelmente. Ok? Em João 1,29, Jesus é apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, em Romanos 3,20 vai dizer, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Os sangues de animais não justificavam o homem, apenas adiava a execução da justiça de Deus. Assim é que se o Senhor Jesus Cristo não oferecesse o sacrifício perfeito, não haveria salvação para nenhum homem. Conforme Salmos 32:1 diz, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. O que Davi está dizendo aqui? Ele está falando que que os pecados na época da lei eram apenas cobertos, não tirados, não removidos. Por que cobertos? Porque
o justo, aquele que podia tirar o pecado do homem, ainda não havia nascido. Ok? Pode falar, William. Ô Sérgio, então partindo desse princípio, eu posso falar que quem matou Jesus foi Deus. Exatamente. Isaías 53. Pois o Senhor achou por bem moê-lo. O próprio Jesus falou para Pilatos, né? Pilatos, nenhum poder você teria se do alto, ou seja, se do meu Pai não te fosse dado. Entendeu? Continuando aqui então, pessoal. Então, Deus, lá no Antigo Testamento, ele usa de muitas figuras mesmo, festas, sacrifícios, ofertas, tudo isso para que nós, hoje, pudéssemos compreender o que viria a acontecer no caso com Jesus. Então, uma das coisas, ou uma das maneiras que no Antigo Testamento Deus usou para apontar para a obra que Jesus faria como Redentor é a remissão, né? A remissão. Vamos entender o que é isso, a priori, à luz do Antigo Testamento. E antes de eu continuar aqui, eu quero perguntar: alguém aqui já estudou, já pesquisou sobre a remissão e sobre a expiação no Antigo Testamento? Lembro vagamente de alguma coisa. A expiação dos pecados era por causa, tinha que o cordeiro ser morto, que era para expiação, essas coisas assim. Quase isso. Então vamos lá, pessoal, vamos entender. Remissão. Por que que Deus ele tem que nos remir? Tá? É interessante que lá no Éden, o homem, ele adquire uma dívida eterna, que ele não tinha condição de pagar, entendeu? Não tinha condição mesmo. E o homem não fazia também nenhum esforço para pagar. Vamos ser sinceros. Todas as vezes que o homem tentou se justificar, entendeu? Pelas obras, ele só piorava a situação, entendeu? Só que aí, todo o cenário histórico foi sendo preparado para que viesse a plenitude dos tempos. Então, só para vocês entenderem, nós vemos que o homem é expulso do Éden, depois de pecar, pouco mais ali de 1.600 anos depois da queda, né? Aparentemente, todo aquele plano de redenção que Deus havia revelado ali, naquela promessa feita a Eva, havia parecido que estava perdido. Por quê? Porque a terra se corrompe de um jeito que Deus precisa destruir. Porque se Deus não destrói, eu sempre costumo dizer que não sobraria nada. Só que quando parecia que estava tudo perdido, do ponto de vista humano, Deus encontra em Noé uma pessoa no qual ele podia confiar a mensagem de esperança, entendeu? A mensagem de salvação. E Noé ali, por cerca de 500 anos, prega, vem o dilúvio, toda aquela geração é morta. Mas logo, a geração que vem de Noé continua pecando.
Então nós vemos ali, por exemplo, Nimrod, né, bisneto de Noé, levantando uma grande torre e desafiando a palavra de Deus que havia dito para os homens se espalharem pela terra e povoar a terra. Nimrod foi o primeiro globalista. Então, 400 anos depois, mais uma vez o homem mergulhado na mais sórdida idolatria, Satanás empregando todo o seu esforço para afastar a criatura, os homens, da influência de Deus, do seu Criador, a fim de frustrar o plano redentor, porque Satanás, ele ouviu o que Deus disse para a mulher, entendeu? Ele ouviu, vai nascer, da semente vai nascer um. E é interessante que quando você coloca uma régua, você observa que toda vez que nascia alguém que se destacava na história bíblica ali, sempre havia uma queda desse personagem. Caim, Eva o tem como essa semente, mas Caim se entrega ao pecado, mata seu irmão Abel, entendeu? Talvez Eva olhava para Caim como a semente, e o maligno encheu o coração de Caim, porque talvez enxergava em Abel a semente da mulher que revelaria esse plano de redenção. Depois nós vemos Noé pecando, né? Por isso que diz que andava, o verbo está ali no pretérito imperfeito. Depois nós vemos a geração de Nimrod também indo a ponto de Deus ter que confundir. E aí aparece Abraão, ou Abrão a priori. E Deus, ele tem eu diria assim, não é uma ideia como nós, assim, tipo, eu sei o que fazer, eu tive essa ideia. Mas Deus, a partir de Abraão, ele escolhe um povo para que daquele povo viesse a semente da mulher. Porque até Abraão, Deus estava se revelando por meio de homens. Mas a partir de Abraão, da semente de Abraão, Deus vai agora começar a se revelar por meio de uma nação. E aí, Satanás se esforça mais uma vez para corromper Israel, a fim de que de Israel não pudesse vir a semente da mulher. Mas Deus, gente, ele sabia o momento exato de enviar o seu filho Jesus. E aí é onde Paulo escreve em Gálatas 4:4 que vindo a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, é o tempo certo. E eu costumo dizer que Deus enviou Jesus no tempo certo. Porque em João, por exemplo, Jesus, ele revela aos seus discípulos que ele tinha que morrer pela crucificação. Por quê? Porque lá no deserto a serpente para salvar foi levantada. E o Filho do Homem para salvar tinha que ser levantado. Talvez se Jesus viesse antes do Império Romano, que foi quem sistematizou a crucificação, Jesus talvez teria sido apedrejado, enfim. Jesus, ele vem na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos fala muito do ambiente político e social também propício para a proclamação do evangelho e a proclamação do cristianismo. Então, a plenitude dos tempos é isso. Mas agora, eu falei de tudo isso por quê? Porque nós vemos que, por meio de Israel, a nação de Israel agora, e por meio de uma série de leis e mandamentos, o Senhor faz revelar o seu plano salvador. E uma dessas leis que existia ali dentro
das cerimônias e dentro do que foi estipulado por Deus à nação de Israel, estava a lei ou o mandamento ou as condições daquilo que nós chamamos como a lei do parente remidor, que encontra a sua fundamentação em Levíticos 25, do 47 ao 49. Então vamos entender o que é esse parente remidor para nós entendermos o plano de redenção, entendeu? Então, remissão, vem do verbo remir, ou garral. Remir significa libertar, resgatar, vingar, agir como parente. Agir como parente. Deus estabeleceu vários princípios e leis para cuidar do seu povo. E essas leis, além de cuidar do povo, ela apontava muitas delas para Jesus. E dentre essas leis, existe a lei do remidor, que se encontra em Levíticos, em Deuteronômio 25, do 5 a 10, e em Levíticos, do 25, do 47 ao 49. Moisés escreve como o Senhor queria que as viúvas, principalmente, fossem tratadas. E aí você olha assim, por que que Deus dá uma lei de remissão pensando nas viúvas? Simples, pensando nas gerações, pensando nas descendências. Note que Jesus viria desse povo que Deus agora escolhe dar leis. Então a preocupação de Deus é com que esse povo continuasse existindo. E claro, e também havia ali uma questão social, que era as viúvas não ficarem desamparadas, não serem entregues à sorte. Dentre tantas leis judaicas, a do remidor talvez seja a mais bela e a mais difícil de entender comparada à nossa cultura ocidental. Então, talvez seja até por esse motivo que se fala muito pouco dessa lei. Mas quem era o remidor? O remidor, ele era o mesmo que o redentor, libertador, resgatador. Por isso que fala plano de redenção, entenderam? Por isso que fala doutrina de redenção, porque esse remidor recebia o nome de redentor também. E o que era o redentor? Era alguém que comprava a dívida do outro, de várias maneiras, entenderam? Então, o desejo do homem judeu era ter uma grande prole, que garantisse a perpetuação do seu nome no meio dos filhos de Israel. Então, para uma mulher judia, não ter filhos era desonroso. E para contemplar o desejo da família judaica, foi elaborada a lei que determinava que todo homem casado tinha direito de ter um filho, uma descendência. Mas aí, você pode perguntar, e aquela situação onde o homem morreu e não deixou alguém para representar o seu nome? É nesse contexto que surge a família ou o remidor. Um remidor familiar era um parente. Então aí explica por que Jesus tinha que se fazer homem. E outra coisa, tá? Jesus não se tornou homem, ele se fez homem. Se tornar eu me torno e depois eu volto ao meu estado original. Jesus não. Jesus, quando se fez homem, ele deixa de ser o verbo e agora Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus está na eternidade intercedendo por nós como homem, com um corpo de homem.
com as marcas ainda da crucificação em seu corpo. Não é o que diz Zacarias, que quando ele voltar em sua parousia, ele vai mostrar para os judeus a marca e dizer, olha aqui as marcas que fui ferido na casa de meus irmãos. Então note que o remidor tinha que ser um parente próximo. Por isso que Jesus se fez homem. Ele se fez parente nosso. Ele assumiu a nossa responsabilidade. Entendeu? Então, quando o marido de uma mulher morria, a lei de Deuteronômio 25, 5 a 10, permitia que ela se casasse com o irmão de seu marido morto. E aí, nós temos uma situação complexa no livro de Ruth. Ruth é um livro muito bom para se entender a lei da remissão ou a lei do remidor, do parente remidor. Por quê? Noemi não tinha mais filhos. Nesse caso, o parente mais próximo do falecido marido poderia se tornar um remidor familiar e casar-se com a viúva. O parente mais próximo não tinha a obrigação de se casar com a viúva. Se ele não quisesse, o próximo parente mais próximo poderia se casar com ela em seu lugar. Então, a lei tinha essas questões também, entendeu? Aí você fala, mas o porquê tem isso? Deus, na sua soberania, para que ninguém acusasse, mas Jesus, como remidor, ele tinha obrigação. Não, Jesus não tinha obrigação, mas ele quis, entendeu? Ele quis se fazer nosso parente, nosso irmão mais velho, e comprar toda a nossa dívida. Toda a nossa dívida. Então, continuando aqui, basicamente o uso da remissão tinha a ver com a libertação de pessoas ou propriedades que haviam sido vendidas por causa de dívidas, como em Levíticos 25, 25. Na maioria das vezes, as viúvas ficavam desamparadas, os credores vinham cobrar as dívidas e terminavam levando as propriedades, os filhos dessas viúvas, e, em muitos casos, até as viúvas como escravos. E aí, a fim de protegê-las, Deus estabelece a lei da remissão ou do remidor. E tudo isso apontando para o plano de redenção. Então, a responsabilidade de resgatar ou remir pertencia ao parente mais próximo, irmão, tio, filho do tio ou parente de sangue da família, mas tinha que ser da família, entendeu? Por isso que Jesus se fez homem, para garantir que o plano de redenção ou a lei da remissão fosse cumprida na sua totalidade. Assim, o parente redentor / remidor era responsável por preservar a integridade, a vida, a propriedade e o nome da família do seu parente próximo, ou fazer justiça no seu assassino, né? No caso de um parente assassinado. Agora, pense comigo aqui rapidinho. O parente resgatador. O papel do parente resgatador era ajudar a recuperar as perdas da tribo, fosse elas humanas, fosse elas judiciais ou fosse elas econômicas. E eu pergunto, vocês conseguem enxergar o plano de redenção dentro desses aspectos da lei do remidor? Sim, sim. Porque Jesus teve que esgotar todo o seu sangue para poder se tornar irmão da gente. Ele pagou com o sangue dele para ser nosso
nosso irmão. Sendo assim, ele podia pagar, já como pagou com sangue, por ele ter sido, não ter pecados, por ele ter sido 100% perfeito, ele consegue pagar a dívida com Deus também. Ele se torna irmão pagando a dívida com Deus para poder nos libertar. Exatamente. E o William falou bem, é a dívida com Deus, tá? Não é com o diabo, não é com ninguém. É com Deus. Essas três palavras, elas nos apontam para questões importantes no plano de redenção. Primeiro, humanos. Tinha que ser um homem que tinha que morrer para pagar essa dívida. Por isso que a Bíblia enfatiza em todo o tempo Jesus como homem. E qual que é a importância disso? No século I e II da igreja, o gnosticismo tentou de várias maneiras negar a humanidade de Jesus, dizendo que Jesus era só um espírito, entendeu? E a Bíblia, em todo momento, faz questão de mostrar que Jesus morreu como homem. Então, ali na cruz era Jesus, o homem, morrendo para nos garantir. As questões judiciais, nós tínhamos uma dívida com o juiz que estava exigindo essa dívida. E aí, como que judicialmente paga isso? Pagou-se por meio daquilo que Pedro vai dizer, né? Não com ouro e prata, mas com o precioso sangue de Jesus fomos comprados. E aí tem uma coisa que é maravilhosa, gente. Jesus, ele não doou o seu sangue, ele deu o seu sangue em pagamento pela nossa dívida. E olha o poder de Deus, que maravilhoso na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita sem nenhuma gota de sangue. A ressurreição de Jesus é um verdadeiro milagre do poder de Deus. Por quê? Porque ele deu o seu sangue. Ele pagou. Se ele pagou com o seu sangue, ele não pode ter pego o seu sangue novamente para si. Ele pagou. Pedro fala, não foi com ouro e com prata, mas com o precioso sangue de Jesus que vocês foram comprados. E aí vem a parte econômica, né? Que era a parte da recuperação. Mas Jesus não recupera-nos coisas materiais. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 3 até o 6, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A economia que a redenção, que o plano redentor de Cristo nos deu, foi uma economia celestial e eterna, a saber, todas aquelas bênçãos listadas ali na lista de Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Ok? Podemos continuar? Ok. Vamos lá, então. E se ninguém escolhesse ajudar a viúva? Ela provavelmente viveria na pobreza pelo resto de sua vida, porque na cultura israelita a herança era passada para o filho ou para o parente do sexo masculino mais próximo, e nunca para a esposa. Entendeu? Isso daqui nos traz uma lição maravilhosa. O tamanho da grandeza de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele não só satisfeito em nos resgatar, mas ele nos fez co-herdeiros com ele. Como igreja de Cristo, nós temos participação na herança. Então veja que aquela lei do parente remidor, ela aponta para Cristo.
Mas Cristo faz muito mais do que a própria lei do parente remidor pedia. Entenderam? Então, os laços familiares fortes significavam que o verbo resgatar ou redimir era de uso comum, ou seja, era do âmbito das leis da família. Por isso que Paulo vai escrever que em Cristo agora somos uma família, a família de Deus, né? Cada membro de uma família ou clã tinha a obrigação de defender e apoiar qualquer outro que estivesse em penúria ou fosse vítima de injustiça. O resgatador de uma propriedade deveria comprar de volta as terras que um parente tivesse vendido em tempos de necessidade, mantendo-as com isso dentro da família. É o que Jesus fez quando ele morre na cruz. Ele mantém todas as bênçãos vindas da sua morte dentro do seio da família de Deus, que é a igreja. Pode falar, William. Por isso que em Apocalipse só ele é digno de abrir os selos Exatamente. para deixar a nossa herança. Ali Exa ele vai ler quem vai ser o digno de entrar com ele no céu. exatamente. Só ele. Só ele. Entendeu? Só ele. Já falei do livro de Ruth, né? Já falei aqui. E outra coisa, olha que interessante, pessoal. A lei do remidor, além de apontar para Cristo, para o povo primário de Israel, apontava para os acontecimentos do Êxodo, que era o quê? Êxodo 6,6, vos resgatarei com braço estendido. Êxodo 15,13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvastes e resgataste. Isaías 41,14, o Senhor Deus se declarou o resgatador divino de Israel, pronto a livrar e ajudar os israelitas. Então, a lei do remidor, além de apontar para Cristo como um tipo do sacrifício de Cristo, ela também, para o povo de Israel, apontava para a maneira que Deus resgatou Israel do Egito. Entendeu? Do Egito. Tranquilo? Então, dito isso, só para nós concluirmos essa parte da redenção e irmos para a expiação, o que é a redenção, então? É o ato soberano em que Deus, na pessoa de Cristo, né, se fez carne, pagando o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que toda a humanidade possa ter um relacionamento íntimo com Deus. Para tanto, precisamos nos arrepender e ter fé para obtermos o dom da salvação em Jesus Cristo. Em termos teológicos, pessoal, redenção é isso, entendeu? Não tem muito segredo. Então, apontando para Jesus, temos um remidor familiar em Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, veio ao mundo como homem para nos salvar. E através de sua morte na cruz, ele nos resgatou do pecado e da morte e assim nos comprou. Essa bênção é a garantia da nossa herança eterna. Mas o que a redenção por meio de Jesus ela nos proporciona? Primeiro, ela é uma promessa de Deus. Foi uma promessa feita por Deus, que por meio da redenção nós fôssemos livrados da condenação eterna. Então a redenção de Jesus compra-nos o direito de novamente entrarmos nas mansões celestiais. E qual seria o preço? Quem poderia pagar? Primeiro, preço de sangue. Então não seria qualquer um. Por quê? Porque todos pecaram. Mas Cristo nasceu, né? E o nascimento de Jesus em si já é um milagre. Por quê um milagre? Porque
qualquer pessoa que se debruçar no livro de biologia sabe que, naturalmente, Jesus não poderia ter nascido só de Maria. Por quê? Porque a mulher, ela é redentora, ela é detentora, ela detém apenas o genoma feminino. Ela não tem o genoma masculino, o gene masculino. Quem tem o gene masculino é o homem. Entenderam? Então, o fato da concepção de Jesus já é um milagre extraordinário, extraordinário. Por quê? Porque ele é gerado pelo Espírito Santo. Gerado, tá, gente? Não criado. Jesus não foi criado. Gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele nasce e vive sem pecado. Assim, foi pago o preço pela nossa salvação. O Cordeiro Imaculado foi morto. Essa era a exigência para cumprir a justiça de Deus, a morte de um justo. E quando Jesus morre, ele cumpre essa lei. Agora, só para nós avançarmos aqui um pouco, e daqui a pouco já iremos para o nosso texto 5 da lição 3, a redenção ela deve ser vista em tempos passados, em presente e no futuro. Então vamos lá, no passado. No passado, o Cordeiro de Deus foi morto na cruz, tornando visível tudo aquilo que havia acontecido ali na eternidade. No presente, a conversão nos tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. No presente, quando confessamos a Cristo por meio do arrependimento, reconhecemos os nossos pecados e somos salvos, somos justificados mediante a ação do Espírito Santo. Logo, há uma renovação mental, intelectual, emocional e corporal, por meio da mudança de direção do que o Espírito Santo estabelece em nossa vida. E isso vai gerar em nós um desejo de testemunhar de Cristo, de falar do reino de Cristo. Entendeu? E aí, no futuro, é a glorificação. Então, olha a extensão desse plano redentor, desse pagamento que Jesus faz ali na cruz pelos nossos pecados. Ele abrange o passado, o presente e o nosso futuro. Nós temos a garantia de que um dia estaremos com ele em corpo glorificado à semelhança do corpo dele. As bênçãos da redenção, primeiro, nos fez agradáveis a Deus. Segundo, nos garante o perdão de todos os pecados. Terceiro, nos deu um selo, uma garantia de que somos filhos de Deus, a saber, o Espírito Santo. E assim, finalizamos a parte da redenção. E agora vamos entender o que é expiação. Mas antes preciso perguntar alguma dúvida sobre a redenção? Nenhuma? Posso continuar então? Então vamos lá, pessoal. Expiação. O que é a expiação? A redenção é Jesus pagando a nossa dívida. Mas como que ele pagou? Ele paga por meio do seu ato expiatório. A expiação do pecado, conforme a lei de Levíticos 16:3, ela era uma ordenança, só que acontecia de forma anual. Mas, acima de tudo, a confiança para entrar na presença de Deus
nos é assegurada pelo sumo sacerdote que apresentou a Deus um sacrifício perfeito, que ele realizou em nosso favor, dando a sua própria vida. Ok? Para nós entendermos a expiação que Jesus executou na cruz, vamos entender a expiação a partir do Antigo Testamento, tá bom? Então, o dia da expiação era considerado o maior de todos os dias no calendário judaico. Era realizado geralmente no dia 10 do 7º mês no calendário israelita. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando sangue para fazer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Aqui nós já vemos uma grande diferença, né? Jesus, ele não faz um sacrifício por ele. Jesus só faz o sacrifício pelo povo. Então essa é a grande diferença. Mas vamos continuar aqui. Para entendermos a expiação, precisamos entender a estrutura do tabernáculo e depois essa estrutura, esse layout foi levado para o templo também de Salomão. Então havia o lugar santo. O lugar santo era a área de trabalho dos sacerdotes comuns. Esse lugar santo era frequentado periodicamente pelos sacerdotes. Ali eles prestavam culto, ali eles recebiam os sacrifícios, sacrificavam diariamente. O lugar santíssimo era o lugar de trabalho do sumo sacerdote. E somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar para entregar a oferta da expiação, conforme Levíticos 16, 25, 29 a 34. Ok? Então, trazendo isso para nós hoje, pessoal, entenda o que eu vou dizer. Quando Pedro diz que nós somos uma nação sacerdotal, Pedro está querendo dizer que hoje não existe mais essa de sacerdote, tá? O seu pastor, respeitosamente, falar, eu sou o sacerdote dessa casa. Ele está equivocado. Todo crente em Jesus é um sacerdote, com funções diferentes, mas somos sacerdotes. Ah, mas o pastor é o sumo sacerdote? Não. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Por quê? Porque pela lei só havia um sumo sacerdote. E o outro sumo sacerdote assumiu o lugar desses apenas quando ele morria. Jesus, ele é um sumo sacerdócio eterno. Então não tem necessidade de outro sumo sacerdote. Entendeu? Por que João Batista sai do templo e vai pregar no deserto? Porque lá no templo estava corrompido. Havia 2 sumos sacerdotes. Algo que era proibido pela lei. Compreenderam? Então, o que nós temos hoje é uma nação sacerdotal, ok? E Jesus como nosso grande sumo sacerdote. Aquele que diariamente está intercedendo por nós e em nosso favor. Tranquilo até aqui? Posso continuar? Legal, então vamos continuar aqui então. Então, feito isso, compreendido essa divisão do templo e aonde cada um deles, o sumo sacerdote e o sacerdote trabalhavam, vamos agora compreender a ação do sumo sacerdote, entendeu? E já fazendo alguns paralelos com a pessoa de Jesus. Então, as figuras dos sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriram na pessoa amada de Jesus. Então, hoje, qualquer sacrifício que é feito em Templo de Salomão, né, nem que seja uma réplica, não tem mais valor nenhum, pessoal. Por quê? Porque o irmão Languitone é meu aluno aqui do médio, ele sabe
nós estudamos tipologia recente, né? Existe ali, dentro da hermenêutica, existe a tipologia, existe o tipo e o antítipo. Toda vez que o antítipo aparece, o tipo sai de cena. Essa é a regrinha básica da hermenêutica. Isso eu ensino no meu curso de hermenêutica. Entendeu? O tipo só é válido até surgir o antítipo. Então, os sacrifícios eram tipos de Cristo. Apontavam para Cristo. Se o antítipo que é Cristo apareceu, logo os tipos perdem valor. Não tem mais valor. Não precisa mais fazer. Entendeu? No dia da expiação de seus sacrifícios, temos o passo a passo de como Deus alcança a igreja, Israel e, por fim, as nações na eternidade, em Apocalipse 21, 24. A ordem de Deus para Arão, o sacerdote banhava sua carne, as vestes para entrar no santuário. Basicamente, era essa o passo a passo do que acontecia no dia da expiação. Então, vamos compreender aqui. Então, Deus orienta Arão, através de Moisés, que ele não poderia entrar no santuário em todo o tempo, para que não morresse. Entendeu? Então, era necessário que Arão fizesse um sacrifício para entrar no santuário, pois Deus aparecia numa nuvem sobre o propiciatório. E aí, pessoal, algumas coisas que precisam ser ditas, tá? Sobre essa questão da expiação. Eu não sei se alguém aqui já escutou que amarrava-se uma corda na cintura do sumo sacerdote, para que quando ele entrasse, caso morresse, puxasse ele. Alguém ouviu isso já? E Legal. era amarrado com sininho junto, né? Então agora eu vou perguntar para vocês que escutaram isso. Aonde que está escrito isso? Hã? E aí, pessoal? Eu creio que na Bíblia não é. Hã? É isso daí, Douglas. Nós repetimos coisas, né? Às vezes, e, e aí a pergunta que fica é essa, e aí, quem foi que falou isso, né? Quem é o pai da criança? Sérgio, Fala. e se porventura esse sacerdote que entrava lá, ele morria, como que ele era tirado? Se o senhor não aceitasse o sacrifício dele? Houve em algum momento da história que alguns desses sacerdotes não foi aceito o sacrifício dele? Não, né? Boa pergunta. Vamos lá, pessoal. Ó, seguinte, na Bíblia não tem nenhuma orientação de Deus sobre isso, tá? Por quê? Primeiro, porque Deus, antes do sumo sacerdote entrar, ele cumpriu uma série de rituais para que ele pudesse ser digno de fazer o sacrifício. Segundo, na literatura judaica extracanônica, você também não encontra nada disso. Entendeu? Então, isso é um achismo, tá? F.F. Bruce, que é um especialista, não comenta. Você não vê isso em Flávio Joséfo, entendeu? Só para você ter uma ideia, ó, eu abri agora aqui ó, o site para buscar essa teoria, entendeu? E você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você não vai encontrar em Joséfo, você não vai encontrar em Filó, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. E aí, você pode fazer essa pergunta, tá?
Mas e se morresse? Entendeu? Também não há nenhum registro de nenhum sumo sacerdote que tenha morrido executando o sacrifício da expiação. Entendeu? Não há nenhum registro. O único registro que tem de morte de sacerdote na execução da sua tarefa, isso foi quem? Os filhos de Arão, né? E depois também lá os sacerdotes na ocasião de Davi, onde eles vão levar a arca de qualquer maneira. Mas ali eles não estavam também nem executando algo relacionado ao tabernáculo, entendeu? Então, assim, não há nenhum registro histórico, tá? Eu confesso que eu reli, busquei, li Flávio Joséfo, História dos Hebreus está aqui na minha... Você não vai encontrar nada sobre isso. Daí deve ser alguma lenda, né? Que algum pregador jogou e o pessoal aceitou e o negócio colou, entendeu? Pode falar, irmão Leandro. Pode ser, irmãos. O irmão Sérgio, a respeito aí que está falando do sumo sacerdote, sobre a vestimenta do sumo sacerdote, tem as campainhas e a romã. Qual que seria a simbologia, tipologia sobre esses objetos aí, a campainha e a romã? Ó, não é o fruto da nossa aula, mas em via de regra, assim, a maioria concorda que seria uma forma dele mostrar que está vivo, entendeu? E apontava, claro, para o louvor, para a alegria, apontava para a própria beleza, né, de Cristo. As romãs apontava para o fruto do Espírito, os dons espirituais, enfim. Mas as campanhas eram só uma maneira de mostrar que ele estava vivo. Tranquilo? Mas assim, pessoal, a cordinha não existia, tá? Se você ouviu sobre a cordinha, isso é só uma lenda, tá? Só uma lenda. Grandes teólogos só colocam isso como uma lenda. Mas vamos lá, continuar, tá bom? Teologia é bom por causa disso, pessoal. A teologia, ela nos faz, literalmente, ela nos faz, eu sempre digo para os meus alunos, bater a cara no muro constantemente. Fala, irmão Leandro. Já tirar a dúvida já, pode seguir com a aula. Ah, tá, tranquilo. Ô, professor Sérgio, Pode falar. então, no caso que se deu aí uma explicação falando que o sacerdote, quando João Batista saiu para pregar, que ele foi para o deserto. Então, no caso, esses dois sacerdotes, Deus já não estava recebendo a adoração deles. Exatamente, Douglas. Douglas, chegou um momento que tudo que acontecia no templo, para Deus não tinha mais valor nenhum. Deus fala isso lá em Amós. Fala, ó, os seus dízimos vocês vão trazer e não vai ter valor nenhum. Seus sacrifícios, o sacrifício pela expiação não vai ter valor nenhum mais. Entendeu? O templo que é aqui, onde acontece a dinâmica a dinâmica religiosa judaica, que é o famoso segundo templo, né, o judaísmo do segundo templo, ele foi totalmente descaracterizado quando depois ali da rebelião dos Macabeus, né, eles tiram, eles burlam a lei da descendência do sumo sacerdote e passa a dar o cargo como uma questão política. E na época lá de Jesus, por exemplo, nós tínhamos Anás e Caifás como sumo sacerdote, entendeu? E a família dele se perpetua por vários anos. É por isso que João Batista, que tinha o direito de ser sacerdote, porque o pai de João Batista era
Entendeu? Era sacerdote. João Batista abre mão e vai pregar no deserto. Por quê? Porque a palavra de Deus não estava mais no templo. Entendeu? E veja só, o Douglas levantou uma questão interessante. Está lá, esse sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para oferecer o sacrifício da expiação. Mas não tinha mais nada, Deus não estava mais naquela casa. Entendeu? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Então, era necessário que Arão fizesse um sacrifício para entrar no santuário. Aqui nós já falamos, né? Vamos avançar aqui na nossa aula, tá? Então, Arão, ou sumo sacerdote, antes de entrar ali para fazer a expiação, tinha primeiro um ritual de um banho, antes de vestir as roupas que oficiaria o ritual da expiação. Esse banho fala da pureza necessária para quem se aproxima do Senhor. E esse banho era uma figura da palavra de Deus, conforme Tito 3, 5 e 6, quando Paulo fala da lavagem, da regeneração, Paulo está tomando o pensamento do ato no dia da expiação, que era o ato do sumo sacerdote se lavar. Entendeu? Então, quando Jesus fala que os discípulos estavam lavados pela palavra, Jesus também está se referindo a esse ato de lavagem que precedia o sacrifício da expiação. As vestes. Arão tinha que vestir roupas de linho para entrar no santuário. A túnica, ceroulas, o cinto, uma mitra, que eram vestes santas. Então, essa é a veste do sumo sacerdote e a veste do sacerdote. O sumo sacerdote tirava as suas vestes suntuosas e se vestia como os demais sacerdotes. Quem que sabia disso? Exatamente, isso daí está lá tudo no livro de Levíticos 16, 4. Vou continuar. Arão entrava no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Ele não tinha permissão de entrar no lugar santíssimo com frequência. Por isso havia a necessidade de ser purificado. A expiação era pela sua casa, pelo povo e pelo santuário. Então vamos lá. Isso tudo está em Levíticos 16, viu, pessoal? Depois vocês podem ler com mais calma. Até porque não é o propósito da nossa aula. Eu estou trazendo para vocês entenderem o que Jesus fez. Tá bom? Então vamos lá. Ele oferecia uma novilha para expiação. Arão tinha que entrar no lugar santíssimo e encher o local com a fumaça. Arão tomava um incensário cheio de brasas do fogo do altar, com os punhos cheios de incenso aromático. Entendeu? O sangue do sacrifício era espargido sobre a face do propiciatório, que era aquela tampa, para a banda do Oriente 7 vezes. Era necessário ser espargido 7 vezes, que aí alguns vão colocar como sendo o número da perfeição, tá bom? E agora, como que tudo isso aponta para Cristo? Para a expiação pelo povo, um bode deveria ser degolado. O sacerdote entrava sozinho no lugar santíssimo, simbolizando Jesus que estava sozinho quando fez a expiação pelos pecados do mundo. Jesus estava na cruz sozinho. Então, tinha que acontecer. Era também necessário fazer a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel. Esse ato era repetido anualmente. Agora, não há mais a necessidade, porque Jesus realizou uma obra perfeita e eterna, conforme Hebreus 9:11. O holocausto era um sacrifício de adoração e Deus deveria ser adorado em todas as circunstâncias. Então, após a liturgia do dia da expiação,
era preparado o holocausto pelo sumo sacerdote, pelo povo, para fazer expiação por si e pelo povo. Então vamos aqui. Após a realização de toda a liturgia referente ao ritual do dia da expiação, o sumo sacerdote se banhava e tornava a vestir os vestidos magnificentes, conforme Levíticos 16, 23 e 24. Olha como é bom estudar teologia. Tenho certeza que a maioria de vocês não sabiam disso, né? Mas vamos continuar aqui. O que tudo isso simbolizava? Após a troca de seus vestidos, o sumo sacerdote chegava perante o Senhor com o holocausto por si e pelo povo. Uma perfeita figura do que Jesus fez e faz diante do Senhor Deus. Ele apresenta ao Pai após a obra da redenção por ele efetuado. Quando o sumo sacerdote Arão despede-se de suas maravilhosas vestes para se adornar com roupas de linhos com os demais sacerdotes, é sombra do que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele abre mão da sua glória, da sua majestade, para se fazer semelhante aos homens. Olha como cada detalhe apontava para a pessoa de Jesus Cristo. E assim, nós temos o plano de redenção. Por isso que João, quando viu Jesus, está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele não cobre, ele tira. Ele tirou o pecado do mundo. Então, Jesus, o sacrifício de Jesus é muito maior do que a obra executada pelos sumos sacerdotes ali na cruz, ali no santuário. A cruz do Calvário, ela é mais efetiva e muito mais poderosa. Amém, pessoal? Alguma dúvida? Podemos continuar? Fala, William. Os judeus continuam fazendo esses sacrifícios ainda? Olha, eu creio que não, até porque eles nem têm templo, né, para fazer. Mas Hebreus vai dizer, tem um texto em Hebreus que fala que mesmo após a morte de Jesus, eles continuavam fazendo sacrifícios continuamente. Mas não tinha mais valor nenhum, entendeu? Não tinha mais valor nenhum. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Podemos Sérgio, continuar? Fala. então, aí no caso, deu para entender que você explicou, o sumo sacerdote ele só usava o outro manto por cima quando fosse oferecer uma vez no ano o sacrifício. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Beleza. Quando ele ia fazer o sacrifício da expiação, ele se despia daquela roupa situosa, maravilhosa, cheia de detalhes, vestia ali uma roupa simples, né? E oferecia esse sacrifício, entendeu? Talvez até mesmo para Deus pensando, mas claro, isso apontando para Cristo, pensando na praticidade. Imagina com aquela roupa, haja vista que o lugar santíssimo era menor, né? E todo o cuidado que tinha que ter ali com o sacrifício da expiação. Tranquilo, pessoal. Agora, texto 4 vai tratar desses dois camaradas aí, né? É impossível falar de soteriologia ou doutrina da salvação sem citar esses dois camaradas. Quem conhece eles aí pela foto? Hã?
Quem que conhece? Ninguém conhece esses camaradas só pela foto? Vamos lá, então. Ó. Esse é o tal do Calvino. Ah. Eu ia chutar. É. E aí? Quem conhece Calvino? Quem aqui já estudou as obras de Calvino? Pessoal, Calvino foi um grande teólogo, tá? Um grande líder religioso, um cara que eu admiro bastante, tá? Calvino, eu não concordo com os pensamentos dele, mas eu tenho que admitir que Calvino foi um homem muito usado por Deus. E o Calvino tem uma coisa que eu, como alguém que trabalho, prego, trabalho, eu sirvo a Deus por meio da palavra, pregando, ensinando. Calvino tinha um zelo pela pregação que me surpreende. Um amor. Na autobiografia dele, né, tem uma história que eu acho fantástica. Que ele, pregando na igreja que ele era pastor, ele é convidado a se retirar pelo prefeito da cidade. E ele estava fazendo uma pregação expositiva no livro de Deuteronômio. E ele pregava versículo por versículo. Entendeu? Ele vai embora. Depois de 3 anos, quando ele volta, ele retoma pregações, a série de pregações da onde ele tinha parado. Quem é aqui da minha igreja sabe que eu faço isso. Se eu, geralmente, quando vou pregar, e o tempo que me é dado, eu não consigo explanar tudo, eu não prego outra coisa. A minha esposa está aqui no grupo, ela sabe. Eu não prego outra coisa sem antes terminar aquele assunto. Porque eu entendo que se Deus me deu aquela palavra, Ele quer que eu a entregue completamente. E eu já fiz isso, já preguei aqui na minha igreja dividido em 4 partes, entendeu? E tudo bem, né? Não vou passar do horário, não vou extrapolar, mas eu nessa parte eu concordo, entendo Calvino, porque eu também tenho esse mesmo pensamento. A palavra de Deus, ela tem que ser exposta na sua forma completa. Tranquilo? E, claro, a partir de Calvino surge o sistema teológico conhecido como calvinismo, tá? Daqui a pouco falaremos um pouquinho sobre isso. Esse outro camarada aqui, né, um pouquinho... Calvino é mais, parece pela cara mais sério, né? É o Armínio, né? O Jacó Armínio. Seu nome, na verdade, era Jacobus Arminius. O Armínio, ele também foi um grande teólogo, um grande teólogo. Eu fico triste que as pessoas resumem a vida desses 2 grandes teólogos somente a 5 pontos, sendo que eles podem nos ensinar demais, demais. O Armínio era um grande exegeta, um grande hebraísta, um grande expositor também da palavra de Deus, e um homem que amava as escrituras, E diferente do que muitos podem pensar, tá bom? Diferente do que muitos podem pensar, o Armínio, ele tinha um respeito muito grande por Calvino. Essa briga, essa treta que há, né? Isso daí são dos discípulos dos dois. Mas o Armínio respeitava demais, via em Calvino um grande exegeta, um doutor da palavra. Ok? Dito isso, nós vamos entrar no que nos interessa. Eles elaboraram aquilo que nós chamamos, pessoal, de a mecânica da salvação, tá? Por que eu falo mecânica? Porque, assim, eles vão divergir quanto à mecânica, mas eles vão concordar quanto ao fim. Salvação só em Jesus, tá? Então, o pessoal fica brigando aí, já é Armínio, Calvino, e os dois chegam no mesmo local. A salvação é só por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Mas eles pensavam a mecânica não tão diferente, tá?
Até porque o arminianismo, muitas das vezes, ele é confundido pelos arminianos e pelos próprios calvinistas com o pelagianismo, tá? Pelagianismo, gente, é curva de rio, é heresia. Pelagianismo, infelizmente, no meio pentecostal, o pelagianismo encontra um berço esplêndido. Por quê? Porque por muitos anos os pentecostais tinham aquele pensamento, né? Faço tal coisa para ser salvo. Gente, tudo que eu e você fizermos não é garantia da salvação, tá? Não nos garante mesmo. Nós somos salvos mediante pela fé que nasce pela graça, tá? E o arminianismo, ele é dividido em arminianismo clássico e wesleyano, que diferem em alguns pontos, tá bom? Por exemplo, o arminianismo clássico, ele defende que o homem não tem livre-arbítrio também. Ele vai defender a ideia de que o arbítrio do homem está morto, entregue ao pecado. E esse arbítrio é iluminado quando ele tem contato com a palavra, e aí, por meio da exposição da palavra, ele pode dizer sim ou não, mediante esse arbítrio iluminado, tá bom? Então, assim, nós precisamos entender isso. Não é o objetivo da aula, mas só para que vocês compreendam, tá? Mas vamos entender aqui os 5 pontos, né? O tulip e o facts. Só que agora, a partir da perspectiva aqui dos dois, né? Então, vamos lá, depravação total. Os dois acreditam na depravação total, tá bom? Os dois. Então, Calvino destaca que o ser humano é tão depravado e rebelde que é incapaz de confiar em Deus sem que a graça de Deus, antes, mude o seu coração para que ele então creia e tenha a necessária disposição de acreditar. Armínio dizem a respeito da depravação que a humanidade é depravada e corrupta, mas que são capazes de se desenvolver um impulso decisivo de acreditar em Deus com a assistência divina abrangente que Deus dá para todos. Basicamente, eles falam a mesma coisa, né? Porque, veja só, o Armínio vai dizer o seguinte, o Calvino vai dizer que não tem nada de bom no homem, entendeu? Que esse homem é incapaz de confiar em Deus e que ele só consegue ter alguma disposição para acreditar mediante Deus mudar o coração dele. O que o Armínio fala? Basicamente a mesma coisa com outras palavras. Olha, o homem é depravado, corrupto, mas ele consegue desenvolver algum impulso decisivo de acreditar em Deus com a assistência divina abrangente que Deus dá para todos, mediante a graça. Basicamente, a mesma coisa, entendeu? A eleição, talvez esse seja um ponto que vamos divergir um pouco, mas vamos lá. Os calvinistas dizem que somos escolhidos. Deus escolhe incondicionalmente aqueles que ele misericordiamente traz para a fé, e os outros que serão deixados em rebelião. É até por conta desse pensamento que, por exemplo, os hipercalvinistas, aqueles calvinistas mais, vamos dizer assim, mais dogmáticos quanto ao calvinismo, eles nem evangelizam, porque eles acreditam que não há necessidade. Mas nós vemos, por exemplo, os calvinistas mais brandos, aqueles calvinistas como Spurgeon. Spurgeon era calvinista, mas o Spurgeon dizia o seguinte, ele era um calvinista, não era hipercalvinista, e ele dizia, eu preciso pregar, porque eu não sei quem será salvo. E esse salvo precisa encontrar a fé, precisa ouvir a respeito da fé, entendeu? Então, assim, é só para vocês entenderem que dentro do próprio calvinismo também eles falam que não mais existe uma certa divisão, tá bom? E os arminianos, o que dizem da eleição? Dizem que Deus nos escolheu, eleitos para a salvação, todos aqueles que sábia
que ele sabia que previamente iriam acreditar, através de fé e vontade pessoal. Nestes indivíduos, Deus não produz fé, apenas reconhece a fé que já teriam. Entendeu? Então, esse é um grande ponto. Para nós, a eleição, ela é previamente conhecida por Deus. Deus sabe quem previamente vai acreditar, mas nós não acreditamos que Deus, ele chega e fala assim, ó, o fulano tal, ele nasceu eleito para ir para o inferno, o outro nasceu eleito para ir para o céu. Entendeu? Isso traz muitas implicações. A implicação, por exemplo, de eu falar que certas pessoas não têm culpa do seu pecado. Mas daqui a pouco nós vamos entrar nisso. A expiação. Calvinismo e arminianos também diferem quanto à expiação. Calvinismo diz que a morte de Cristo, né, que na morte de Cristo Deus providenciou reparação ou pagamento suficiente para todos, porém essa expiação só é efetiva para os eleitos, ou seja, a morte de Cristo pagou para os eleitos o acesso à nova aliança prometida por Deus, a qual ofereceu aos eleitos. Então nós temos que ser honestos intelectualmente, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não sejam desonestos, como alguns são. Por exemplo, como alguns calvinistas são desonestos com os arminianos. E os arminianos também, alguns são desonestos com calvinistas. Os calvinistas, eles falam o seguinte, que a morte de Cristo, ela é suficiente para todos. Eles não acreditam que a morte de Cristo ela é suficiente só para A ou B, não. Ela é suficiente para todos, porém, ela é efetiva na vida dos eleitos. Então, é a efetividade, entendeu? E aí basicamente, pessoal, vocês verão agora que o arminianismo clássico, ele fala algo muito parecido, só que com outra roupa. Vamos entender aqui, ó. Os arminianos dizem que na morte de Cristo, Deus providenciou reparação suficiente para todos. Não é o que o Calvino falou? Os calvinistas falam? De tal forma que a expiação seria válida através da fé do indivíduo, sendo que a este componente a atitude decisiva não a Cristo. O que quer dizer? Que a fé em si não foi adquirida pela cruz, mas a cruz não proporciona a fé, a cruz proporciona o pagamento dos seus pecados. O homem precisa desejar aquilo que a cruz oferece, ou seja, o perdão dos pecados. Em outras palavras, o que o arminianismo clássico ensina? Ensina o seguinte, imagina que isso daqui na minha mão é um remédio, e é um remédio mesmo, né? É um Lactidei. Pessoa tem intolerância à lactose, ela precisa tomar um remédio. Ela ter o remédio sem tomar o remédio, vai ter alguma eficiência, alguma eficácia? O remédio, só do remédio estar na minha casa, eu não manifesto alergia à lactose. Acontece assim? Não. Para que esse remédio possa ser eficiente, eu preciso tomá-lo. E aí o arminianismo vai dizer o seguinte, que o sacrifício de Cristo é suficiente, mas ele é eficaz a partir do momento que o homem exerce a fé. E isso vai de encontro com o que Cristo falou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A regeneração, o novo nascimento. Os calvinistas dizem que o novo nascimento é a ação de Deus em nossos corações que traz o desejo da fé que salva e que a graça de Deus é irresistível para o eleito. Os arminianos dizem que o novo nascimento é a resposta de Deus à fé humana que deseja a salvação e que a graça de Deus é resistível ao homem.
a qual usa seu livre-arbítrio para crer ou não em Cristo. Isso daqui é aquilo que nós falamos sobre quando o arbítrio, dentro da visão arminianista clássica, é iluminado mediante a exposição das Escrituras, e ele pode dizer sim ou não para a graça, entendeu? Mas note que os dois, eles defendem a ideia de que a salvação, ela é pela graça. Diferem nesse ponto. Para os calvinistas, a graça é irresistível. Para os arminianos, ela é resistível. Quanto à perseverança, os calvinistas dizem que Deus trabalha de forma infalível para nos preservar na fé. E os que verdadeiramente nasceram de Deus nunca se perderão. Isso vale somente para aqueles que realmente nasceram de novo. Os eleitos perseverarão até o fim. O que diz os arminianos? Dizem que Deus preserva seu povo, mas ele nem sempre impede que alguns que nasceram de novo caiam e sejam destruídos. Da mesma forma que usaram o livre-arbítrio para crer, poderão agora usar a sua liberdade ou livre-arbítrio para preservar ou não. Entendeu? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Nenhuma? Tranquilo? Então vamos continuar aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui, só para vocês entenderem, é um mapa, né? Um mapa com aquilo que tanto um como o outro crê. Então, aquilo que nós falamos, mas de forma mais resumida. Então, vamos lá. Depravação total. Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questão espiritual. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece por meio da graça preveniente. Isso é o que o Armínio ensina. E essa graça preveniente é aquilo que eu expliquei para vocês. O homem está com o seu arbítrio escurecido, obscuro pelo pecado. Quando ele tem contato com a palavra, ele tem o seu arbítrio iluminado e ele consegue falar sim ou não para a graça. Para o Calvino, para os calvinistas, o calvinismo ensina que a eleição é incondicional. Deus escolheu dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. Eleição condicional. Deus elegeu os homens que previu que teriam fé em Cristo, que ensina o arminianismo. O calvinismo, a expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens, e não somente pelos eleitos. Quarto, calvinismo, graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé, salvadora neles. Graça resistível, arminianismo. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Perseverança dos santos. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Decair da graça. Homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. E aí, pessoal, um texto muito complicado, principalmente para o calvinismo, nessa questão da perseverança, né, de não cair, é o texto de 2 Pedro, né, 2, do 1 ao 3, né, que vai dizer assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres
entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, né? Então, esse texto de Pedro é um dos textos aí que, digamos, é uma pedra no sapato dos calvinistas quando o assunto é perseverança dos santos. Pessoal, dito isso, o que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Primeiro, eu não estou aqui mostrando que esse ou aquele é o sistema correto ou não. Como eu disse, se vocês olharem bem, são apenas mecânicas. Os dois chegam no ponto, que é o quê? Salvação só em Jesus Cristo, tá? Então, assim, existem igrejas muito boas que são calvinistas e existem igrejas muito boas que são arminianistas. Existem igrejas ruins que são calvinistas e existem igrejas ruins que são arminianistas. Eu, particularmente, não acredito que calvinismo ou arminianismo defina a nossa fé. Sérgio, mas eu preciso adotar um ou outro? Sim. É bom, para que você não fique perdido no meio da multidão. Entendeu? Agora, o que nós não podemos abraçar de hipótese alguma é o pelagianismo. Pelagianismo ensina que o homem não nasce pecador, que o homem não precisa de Cristo para ser salvo, porque as suas próprias obras o salvam, e por aí vai. Entendeu? Então precisamos fugir disso. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Posso continuar então? Já indo aqui para o final da nossa aula, vamos falar aqui da responsabilidade humana, né? Diante de tudo isso, tá? E aqui tem uma pergunta: se Deus está no controle de todos os acontecimentos, como posso ser responsável por qualquer coisa que aconteça, até mesmo pelas minhas más ações? Entendeu? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Então vamos lá, definição de livre-arbítrio. O poder da livre escolha acarreta a capacidade tanto de escolher o bem que Deus designou para nós, como a de rejeitá-los. Se Deus fez criaturas livres, e se é bom ser livre, então a origem do mal está no uso indevido da sua liberdade. O calvinismo extremado, tá? E aí eu falo extremado porque é aquele calvinismo, aquele hipercalvinismo, remove toda, ou determinismo, como é conhecido. De certa forma, ele remove toda a responsabilidade pelas ações más das criaturas más, visto que não tinham nenhuma escolha real com respeito ao mal que praticam. Como assim? É simples. Eles creem que nossas ações morais são determinadas, causadas por outra pessoa, no caso Deus, ao invés de autodeterminadas, causadas por nós mesmos. E aí, tem uma eu quero trabalhar com vocês essa questão, recompensa e punição. Então, esse calvinismo extremado, e não são todos calvinistas que acreditam assim, com a visão deles deterministas, eles têm um problema. Então, por que culpar Hitler e louvar Martin Luther King se eles não tiveram escolhas no que fizeram? Essa é uma problemática do hipercalvinismo, entendeu? Isso é um problemão. Então, os deterministas creem que o determinismo é verdadeiro e que o não determinismo é falso. Além disso, creem que todos os que não são deterministas deveriam mudar sua posição e se tornar deterministas. Todavia, isso implica que os não deterministas são livres para mudar suas opiniões, o que é contrário ao determinismo. Assim, o determinismo, ele entra em contradição. Você vê que até na própria lógica dele, eles entram em contradição. E volto a dizer, pessoal, aqui eu estou falando daquele calvinismo extremado. É aquele calvinista que nem nos aceitam. Por exemplo, quem é arminianista,
Eles nem, esses calvinistas extremados nem consideram esses irmãos como irmãos em Cristo, entendeu? Então, mas o que a Bíblia diz sobre essa liberdade, esse livre-arbítrio? Vamos lá. Antes da queda, Deus abençoou Adão e Eva com essa capacidade, entendeu? E deu a eles essa ordem: vocês comerão livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Com base nisso, eu digo uma coisa: o único casal, os únicos seres humanos, claro, exceto Jesus, quando esteve na Terra, também gozou, mas gozou da liberdade plena, do livre-arbítrio pleno, foram Adão e Eva. Eles tiveram, inclusive, o livre-arbítrio de escolher entre a ciência do bem e do mal e não comer ou não comer. E nós, Sérgio, eu acredito que o nosso arbítrio, ele está bem comprometido no que diz respeito à salvação. Por isso que eu preciso da iluminação da palavra, quando em contato com ela, para que aí eu possa, aí é a graça preveniente, né? Para que aí eu possa dizer sim ou não para a graça, entendeu? Mas no meu estado caído, pecaminoso, eu sou escravo do pecado, entendeu? Então Adão e Eva gozaram. E aí, essa liberdade de ir e vir, que nós conhecemos aí de trabalho e tal, é conhecido na teologia como livre agência, bom? Que é algo diferente do que nós estamos tratando aqui, tá bom? Então aqui são alguns textos mostrando que eles escolheram comer, como consequência, né, eles trouxeram juízo sobre si e sobre toda a humanidade, tá bom? E aí tem uma coisa interessante, ó, a imagem de Deus em Adão foi manchada pela queda, mas não apagada. Foi desfigurada, mas não destruída. Em outras palavras, a imagem de Deus que inclui o livre-arbítrio ainda está nos seres humanos após a queda. Claro, desconfigurado e não no mesmo nível de Adão e Eva. Sérgio, textos para provar isso? Sim, Romanos 1, 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer nele, se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Até a cegueira espiritual é o resultado da escolha de não crer. E aí, eu abro aqui para perguntas. Há alguma pergunta? Alguma colocação? Entenderam tudo? Vão tirar, todo mundo vai tirar 10 na prova. Alguma pergunta, pessoal? Se não tem, então eu quero concluir essa aula, primeiramente agradecendo a todos, a presença de todos. E quero dizer uma coisa, viu, pessoal? Eu trouxe aqui a visão desses dois grandes teólogos. E assim, é o que eu sempre digo, tenho grandes irmãos, amigos que são calvinistas, e tudo bem. Como tenho amigos que são arminianos e congregam em igrejas calvinistas. E também tudo bem. Eu penso que isso não determina a nossa salvação. São meios de crer. Por exemplo, eu tenho uma escatologia, mas assim, muito diferente do que a Assembleia de Deus, que é a igreja que eu faço parte, pensa. É tão diferente que até para minha esposa é diferente, entendeu? Mas isso é o meu modo de pensar. Não fere o basilar que é: eu creio no arrebatamento,
eu creio na volta de Cristo, mas eu penso a eternidade muito diferente, entendeu? Muito diferente do que a maioria pensa. Assim como a salvação. Se você fala, Sérgio, você abraça qual dos dois? Eu costumo dizer que eu abraço parte dos dois. Então seria eu talvez um soberanista, não sei, alguém que está ali no meio termo, né? Porque os dois faz sentido para mim. Os dois faz sentido, tá bom? Mas se você é calvinista, só não deixa isso tomar ou determinar o seu ponto central da sua fé em Cristo. A sua fé tem que estar embasada nas Escrituras. Eu sou arminiano, é a mesma coisa. Que a sua fé seja embasada nas Escrituras. Houve na igreja 2 homens, Spurgeon, um calvinista, e Moody, um arminianista, um arminiano. Os dois, no século XIX, né, no século XX, uniram forças e evangelizaram. O Moody foi até o templo, o tabernáculo metropolitano, ver Spurgeon pregar. E Spurgeon elogiava Moody pelas suas pregações. Ambos se respeitavam. Então, assim, pessoal, eu acho que o caminho para nós é o respeito, porque alguns têm levado por um lado e traz muito mais de divisão e compromete muito mais a proclamação do reino de Deus do que traz benefícios. Tranquilo? Então eu vou terminar aqui essa gravação. Aí nós vamos tirar a foto. Continuem na sala, tá bom? Calma aí.